Contou como havia perdido tudo, emprego, saúde, até a própria fé, e como, por meio de um jejum de 5 dias, Deus abriu portas que ela nem sabia que existiam. Cláudio sentiu naquele instante que aquilo era para ele. Não um modelo, não uma fórmula, mas um convite. Naquela mesma noite, com o coração inquieto, Cláudio decidiu que começaria o seu próprio jejum. Não seria apenas uma abstinência de alimentos, mas uma entrega completa. 5 dias em que ele abriria mão do conforto para se alinhar ao céu. Ele sabia que precisava de respostas, mas, mais do que isso, precisava de direção. No primeiro dia, ele acordou antes do nascer do sol. Separou um tempo só para oração e leitura. Leu o Salmo 25 inteiro em voz alta, como se estivesse dizendo a Deus: guia-me, pois estou perdido. Durante o dia, ele sentiu dores de cabeça, fraqueza e até mesmo a voz do desânimo soprando que aquilo era loucura. Mas ele resistiu. À noite, anotou num caderno tudo o que sentia, como se estivesse escrevendo uma carta para o céu. No segundo dia, algo curioso aconteceu. Um antigo cliente, que não falava com ele há mais de 2 anos, ligou oferecendo um pequeno serviço de reforma. Não era muito, mas era o primeiro contrato depois de meses de portas fechadas. Cláudio chorou ao desligar o telefone. Era como se Deus estivesse dizendo: continue, eu estou ouvindo. Mas ele sabia que não era sobre dinheiro. Era sobre obediência, sobre quebrar estruturas internas. E foi então que ele começou a perceber algo diferente dentro de si. Aquele peso no peito estava mais leve, a angústia constante estava sendo empurrada para fora dia após dia, como se a luz estivesse invadindo cômodos fechados havia anos. O terceiro dia foi o mais difícil. Uma briga em casa, discussões acaloradas e uma vontade quase incontrolável de abandonar tudo. Mas naquele momento, em vez de responder à raiva, Cláudio se trancou no quarto e caiu de joelhos. Não havia palavras, só lágrimas. E naquele silêncio, Deus falou mais alto do que nunca. Foi como se ele dissesse: você está quebrando correntes invisíveis. É nesse ponto que muitos desistem. É nesse momento que o inimigo investe com força. Mas Cláudio estava decidido. Ele não jejuava por bênçãos, ele jejuava por transformação. E ele sabia que os maiores milagres não acontecem do lado de fora, mas dentro de nós. No 4º dia, a atmosfera mudou completamente. A esposa, que não participava de nada, acordou cedo e o acompanhou na oração. Ela não dizia uma palavra há dias sobre o que ele estava fazendo, mas naquele dia segurou a mão dele e sussurrou: posso orar com você? Cláudio não conteve as lágrimas. Era mais do que ele podia imaginar. O coração dela, que parecia frio, começava a derreter na presença de Deus. Quando chegou o 5º dia, Cláudio já não era o mesmo homem. Havia uma paz que ele não sentia havia anos. Não era sobre respostas visíveis, embora algumas já tivessem começado a acontecer. Era sobre o que ele se tornara durante aquele processo. Ele não terminou o jejum com promessas cumpridas, mas com a certeza de que algo se abriu, dentro e fora. E foi nesse último dia que um milagre inesperado aconteceu. Um empresário da região, conhecido por grandes obras públicas, o procurou com uma proposta de parceria. Ele não entendeu de onde viera aquele contato. O homem disse que alguém havia indicado Cláudio por causa de sua seriedade e que queria iniciar uma obra ainda naquele mês. Aquilo não era coincidência, era resposta, era colheita. Mas o que mais marcou Cláudio naquele 5º dia não foi o contrato, não foi o dinheiro, nem a chance de crescimento profissional. Foi a oração de reconciliação que ele fez com os filhos. Numa roda improvisada no quintal, todos choraram. E ali, entre lágrimas e abraços, Cláudio entendeu o que Deus queria desde o começo: restaurar o que estava quebrado. E isso começou dentro dele. E você
Está enfrentando dias de portas fechadas? Tem sentido que tudo está travado, que os céus estão calados? Talvez seja o momento de fazer uma entrega completa. Não de forma automática, mas de coração. 5 dias que podem mudar o rumo da sua história. Após o término do jejum, Cláudio não voltou à sua rotina como antes. Algo dentro dele havia mudado de forma irreversível. As palavras que ele costumava repetir no automático, vai dar certo, Deus está no controle, um dia melhora, agora tinham peso, profundidade, raiz. Ele compreendia, enfim, que a espera de anos não era castigo, mas preparo. As portas não se abriram porque ele pediu mais alto, mas porque ele silenciou o coração. Os dias seguintes foram marcados por uma espécie de reverência. Cada decisão que tomava era precedida por oração. Ele agora acordava todos os dias às 5 da manhã, não por obrigação, mas porque desejava. Começava com um louvor baixinho, depois lia as Escrituras e então escrevia no caderno, o mesmo em que registrou todo o processo do jejum. Era um diário de transformação, não apenas de eventos. Nesse caderno, ele começou a listar as pequenas portas que se abriram. Um amigo, que há tempo se afastara, o procurou pedindo perdão. Um vizinho, que zombava da fé dele, apareceu pedindo oração pela filha enferma. A esposa, antes distante, passou a se interessar por estudos bíblicos, e os filhos, os dois, antes mergulhados em jogos e distrações, passaram a ajudá-lo nas leituras matinais. Aos poucos, a atmosfera espiritual da casa estava sendo reconfigurada. Não era barulho, era presença. Mas algo chamou ainda mais sua atenção. Nos dias seguintes ao jejum, Cláudio começou a sonhar com frequência. Sonhos vívidos, cheios de significado, que o deixavam com o coração acelerado. Num deles, ele via uma multidão num campo aberto, pessoas sentadas no chão, com rostos cansados e olhos famintos por esperança. Ele estava ali, não como pregador, mas como testemunha. E no sonho ele apenas dizia, foi no jejum que Deus me curou por dentro. E as pessoas choravam. Esses sonhos o inquietaram. Ele era mestre de obras, não pastor, nem missionário. Mas entendeu que a missão de restaurar vidas não está limitada a púlpitos. Começou então a compartilhar discretamente seu testemunho com colegas de trabalho, clientes, vizinhos. Não impunha nada, só contava o que viveu. E o que ele viu o surpreendeu. Muitos estavam famintos por algo real. Foi assim que surgiu a ideia de criar um pequeno grupo de oração semanal em casa. No início, eram apenas 4 pessoas. Depois, 12. Em 2 meses, já passavam de 30. Ele não fazia sermões. Ele acolhia, orava junto, ouvia. E sempre falava sobre os 5 dias que mudaram sua vida. Um por um, os presentes começaram a jejuar também, cada qual no seu ritmo, com sua entrega, e testemunhos começaram a surgir de todos os lados. Portas se abrindo, vidas sendo curadas, relacionamentos restaurados. O que começou como uma experiência solitária, agora virava um movimento de fé. Nesse momento, é impossível não parar e refletir com você que está assistindo. Quando foi a última vez que você se separou de tudo para ouvir apenas a voz de Deus? Talvez você esteja aqui assistindo até agora porque sente esse mesmo vazio que Cláudio sentia antes de tudo mudar. Ou talvez você já esteja no meio do processo, firme em sua caminhada, mas precisando de um último empurrão. E se for com você que Deus quer fazer algo novo? Não importa se você nunca jejuou antes, não importa se você se considera fraco, falho ou pequeno, Deus sempre começa pelos que menos se acham prontos. Então, por que não dar esse primeiro passo? Agora, se esse vídeo já tocou seu coração de alguma forma, deixa eu te pedir uma coisa simples. Se inscreve no canal. Sim, isso ajuda muito a manter essa mensagem viva e chegar a mais pessoas. Mas é mais do que isso.
É como um sinal de que você quer continuar essa jornada. E já que estamos falando de transformação interior, comenta aqui embaixo algo muito simples. Eu quero viver o novo de Deus. Ou, se preferir, compartilha nos comentários como você está se sentindo nesse momento. É incrível ver como Deus usa as palavras de um para tocar o coração de muitos. E quem sabe a sua frase, o seu desabafo, seja justamente a resposta que outro alguém está esperando. Mas atenção, isso aqui não é sobre números, visualizações ou curtidas por vaidade. É sobre pessoas, é sobre almas, é sobre você e sobre o que Deus ainda vai fazer. No próximo bloco, vamos conhecer a história de uma jovem que entrou nesse grupo de oração criado por Cláudio e mesmo vindo de um contexto completamente diferente, um passado marcado por vícios, violência e abandono, ela teve sua vida completamente reescrita pelo poder do jejum e da entrega sincera. Uma história real que vai te deixar sem palavras. O grupo de oração que Cláudio iniciou em casa crescia a cada semana, não por estratégia ou divulgação, mas pela força do testemunho. Não havia formalidade, paletó ou holofotes. Era chão batido, cadeira de plástico e coração aberto. Um lugar onde as palavras sinceras tinham mais valor que as frases bonitas. Foi numa dessas noites de oração que uma jovem de olhar perdido entrou pela primeira vez. O nome dela era Thaís, tinha 27 anos e carregava um passado que poucos teriam coragem de mencionar. Desde os 15, Thaís havia mergulhado no universo das drogas, tráfico e relacionamentos abusivos. Filha de uma mãe ausente e de um pai que foi preso quando ela ainda era criança, aprendeu cedo a se virar sozinha, mas ao custo de feridas profundas que só cresciam com o tempo. Naquela noite, ela entrou no grupo porque ouviu na rua uma vizinha falando que ali as pessoas oravam como se conversassem com Deus. Isso a deixou intrigada. Ela estava acostumada com portas fechadas, julgamentos rápidos e orações mecânicas. Mas algo no tom daquela vizinha acendeu uma curiosidade dentro dela. Será que Deus ainda fala com gente como eu? Pensou. Thaís se sentou no fundo, sem fazer barulho. Cláudio a viu, mas não disse nada. Sabia que certas pessoas precisam de tempo, espaço e acolhimento antes de qualquer palavra. Naquela noite, ele não pregou. Só contou mais uma vez como os 5 dias de jejum haviam reconfigurado sua existência. E então, como fazia sempre, ele fez silêncio. Era uma pausa longa, intencional. Um espaço para que quem estivesse ali pudesse ouvir. Não ele, mas Deus. Naquele silêncio, Thaís sentiu algo estranho. Primeiro, uma vontade de chorar, mas sem entender o motivo. Depois, um calor que vinha do centro do peito, como se alguém estivesse abrindo uma porta trancada havia muito tempo. Ela segurou o choro, mas as lágrimas escaparam sem pedir licença. Quando a reunião acabou, ela saiu calada, mas prometeu a si mesma que voltaria. E voltou. Na semana seguinte, na outra e mais outra. Foi só no 5º encontro que ela teve coragem de falar. Pediu a palavra e com a voz trêmula disse apenas: "Eu quero esse novo começo que vocês falam. Não sei como faz, mas eu quero." O grupo ficou em silêncio, depois começaram a aplaudir. Não por encenação, mas porque sabiam o peso que havia por trás daquela entrega. Cláudio se aproximou e apenas disse: "Você topa fazer um jejum de 5 dias comigo? Não precisa ser perfeito, não precisa ser total, só precisa ser sincero." Thaís hesitou. "Mas eu nunca fiz isso. Nem sei como começar." Ele sorriu e respondeu: "Você já começou. Quando disse que quer um novo começo, Deus já ouviu." No dia seguinte, Thaís iniciou o jejum. Não sabia todos os textos bíblicos, não conhecia hinos nem orações longas, mas todo dia pela manhã ela dizia: "Deus, eu estou aqui.
Eu não sei orar direito, mas quero aprender a te ouvir. E aquilo foi suficiente. Deus não busca performance, ele busca verdade. No primeiro dia, Thaís enfrentou dores físicas. A abstinência das substâncias que costumava consumir ainda agitava seu corpo. Teve crises de choro, tontura e quase desistiu. Mas lembrou das palavras de Cláudio. Se doer, entrega a dor. Fala com Deus sobre ela. Ele não foge de dor, ele transforma. No segundo dia, ela sonhou com a infância. Sonhou com uma pequena caixa que escondia debaixo da cama, cheia de desenhos que fazia quando pequena. Acordou chorando. Aquilo não era só um sonho, era um chamado. Ela precisava resgatar a menina que havia enterrado em meio à dor. Foi até a casa da mãe e procurou a caixa. Estava lá, intacta. Entre papéis rasgados e desenhos infantis, encontrou um bilhete escrito por ela mesma aos 9 anos. Quando eu crescer, quero ajudar as pessoas que ninguém ajuda. E ali, entre as lágrimas, ela entendeu. Deus a estava chamando de volta ao seu propósito. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. Um antigo conhecido do bairro, hoje psicólogo voluntário em centros de recuperação, a encontrou por acaso e disse: "Você sumiu, Thaís. Achei que tinha te perdido, mas seu olhar está diferente. Você quer ajuda para mudar de vida de verdade?" Ela não sabia responder, apenas disse: "Estou em jejum." Ele sorriu, como quem entendia profundamente o que isso significava. Então você já começou do jeito certo. No quarto dia, durante a oração em grupo, Thaís teve coragem de pedir perdão em voz alta. Não só a Deus, mas a si mesma. Perdoou o pai ausente, a mãe negligente, os homens que a machucaram e, principalmente, perdoou a si mesma por não ter se amado. Foi um momento de comoção. As pessoas se levantaram, a abraçaram e oraram juntas. Foi ali, naquele abraço coletivo, que Thaís experimentou o que nunca sentira: pertencimento. Aquela casa de oração virou lar. No quinto dia, ela acordou diferente. Não se sentia curada completamente, mas estava leve. Não havia respostas para tudo, mas havia fé suficiente para continuar. E o mais importante, havia propósito. Foi nesse dia que ela decidiu que queria trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Não como alguém superior, mas como alguém que sabe o que é estar no fundo do poço. Com a ajuda do grupo, Thaís começou um curso de assistência social. Passou a visitar centros terapêuticos e, mais tarde, liderar pequenos círculos de escuta para mulheres em risco. Tudo começou no silêncio de um jejum. 5 dias, uma vida reescrita. O que essas histórias mostram, a de Cláudio e agora a de Thaís, é que o jejum verdadeiro vai muito além do estômago vazio. Ele toca o espírito, ele quebra o orgulho, ele abre portas que trancas humanas jamais poderiam arrombar. E se hoje você está aqui assistindo até agora, é porque talvez esteja pronto para dar esse passo também. E se você chegou até aqui, me conta. Você já jejuou alguma vez na vida? Foi difícil? Mudou algo dentro de você? Ou quem sabe, você sente que está na hora de tentar? Compartilha aqui nos comentários. Sua história pode despertar fé em alguém. Pode acender uma luz onde só existe sombra. Esse canal não é sobre números, é sobre transformação real. A história de Thaís rapidamente se tornou uma faísca que incendiou corações. Não porque ela se expôs nas redes ou buscou aplausos, mas porque sua mudança era visível. Quem a conhecia antes e via agora não conseguia explicar o que havia acontecido. E justamente por isso queriam saber mais. Certa noite, um novo rosto apareceu no grupo. Era o seu Marcelo, um senhor de 63 anos, viúvo, que durante décadas fora técnico em eletrônica, mas que desde a morte da esposa vivia recolhido, amargo e silencioso. Ele não era homem de igreja, nem mesmo de muita conversa,
Mas um vizinho insistiu tanto, dizendo que algo estranho e bonito estava acontecendo naquela casa, que ele decidiu ir só para ver com os próprios olhos. Chegou de braços cruzados, semblante fechado, olhar desconfiado. Sentou-se na última cadeira perto da porta. Parecia pronto para ir embora a qualquer sinal de religiosidade exagerada. Mas ficou. E ficou em silêncio a noite toda. O que o prendeu ali não foi a fala de Cláudio, nem as orações emocionadas. Foi o testemunho de Thaís. Quando ela contou sobre o bilhete de infância e sobre o curso que estava fazendo, ele sentiu algo mexer dentro dele, algo que ele não sentia há anos, um desejo de recomeçar. Naquela noite, ele não falou com ninguém, mas ao chegar em casa, abriu a velha caixa de ferramentas e encontrou um caderno antigo. Nele estavam esboços de um projeto que ele jamais teve coragem de tirar do papel. Uma escola informal de concertos domésticos para jovens carentes. Besteira, dizia para si mesmo ao folhear as páginas, mas o coração acelerava. E se ainda der tempo? No dia seguinte, foi até a padaria do bairro e encontrou Cláudio por acaso. Puxaram conversa e depois de alguns minutos, ele perguntou de forma direta: "Você acha que jejum funciona para velho também?" Cláudio riu e respondeu: "Funciona para quem tem sede. A idade não muda nada, mas o coração sim." E foi assim que, aos 63 anos, Marcelo decidiu jejuar por 5 dias. Foi um processo lento, diferente dos outros. Ele não conseguia ficar sem alimento por muitas horas, mas entregava o tempo. Desligava o rádio, o celular, ficava em silêncio e lia os salmos. Cada dia ele lia um capítulo diferente e escrevia no verso do caderno antigo o que sentia. No segundo dia, sonhou com a esposa. No sonho, ela sorria e dizia: "Está na hora de voltar a viver." No terceiro dia, Marcelo chamou 2 adolescentes do bairro, filhos de uma amiga da falecida esposa, e perguntou: "Vocês sabem o que é um multímetro?" Os meninos riram. Não tinham ideia. Ele levou os 2 até a garagem e, com paciência, começou a ensinar o básico. Sem querer, estava dando a primeira aula daquilo que sonhara há tantos anos. No 5º dia, decidiu compartilhar isso no grupo. E pela primeira vez, chorou em público. Disse: "Não sei se ainda tenho muito tempo, mas nos últimos 5 dias, entendi que ainda tenho propósito e que não estou sozinho." A casa aplaudiu de pé. Não por caridade, mas porque sabiam, quando alguém desperta algo no mundo inteiro se move. O jejum de 5 dias virou, sem que ninguém planeasse, um movimento comunitário. Um a um, as pessoas iam sendo tocadas, quebradas, curadas. Não havia cartaz, nem slogan, só testemunho. Cada um à sua maneira, cada um com sua história. Marlene, uma enfermeira de plantão noturno, passou a jejuar no turno da madrugada. Dizia que aquele silêncio do hospital era o momento em que mais ouvia Deus. Jonas, um motoboy de 22 anos, decidiu desligar o celular por 5 dias entre as 6 horas e 18 horas e consagrou esse tempo a ouvir pregações, orar e escrever cartas que nunca teve coragem de enviar. Uma dessas cartas era para o pai que o abandonou. Até mesmo crianças começaram a se envolver. Não jejuavam de comida, mas abriram mão de brinquedos, doces, telas, em momentos curtos do dia para orar com os pais. Era lindo de ver. As famílias redescobriam o altar dentro de casa. O que antes era uma reunião semanal na casa de Cláudio, agora acontecia 3 vezes por semana, com revezamento entre casas. O grupo já somava mais de 50 pessoas. Alguém sugeriu criar um canal online para registrar os testemunhos, mas Cláudio hesitou. Isso não é para nos mostrar, é para mostrar o que Deus faz. Mas foi convencido de que, se feito com verdade, poderia alcançar muitos que estavam como ele antes, cansados, perdidos, em silêncio.
E foi assim que nasceu a ideia de um canal chamado 5 Dias para Recomeçar. O primeiro vídeo foi simples, Cláudio contando sua história. Em seguida, a de Thaís. Depois, Marcelo. Nenhuma superprodução, apenas histórias verdadeiras. E o que aconteceu surpreendeu a todos. Em poucos dias, dezenas de comentários começaram a surgir. Gente de outros estados, outros países, dizendo: essa era a palavra que eu precisava. Vou tentar jejuar também. Será que ainda dá tempo para mim? A semente estava lançada e agora germinava em terras distantes. Deus estava abrindo portas em lares que nem se conheciam, mas estavam conectados pela fé. E você, como tem vivido seus dias, já parou para pensar que talvez Deus queira usar justamente suas dores, suas falhas, seus recomeços para tocar outras vidas? Talvez você não tenha um canal. Talvez você nem saiba como começar um jejum, mas se você tem um coração disposto, já tem tudo o que precisa. Que tal começar hoje mesmo, consagrando algo simples a Deus por 5 dias? Pode ser o café, as redes sociais, ou uma hora do seu dia dedicada ao silêncio e oração. O céu responde a quem se entrega. Com o crescimento do grupo, veio também a oposição. Não que fossem perseguidos por autoridades ou atacados por pessoas de fora, mas uma resistência invisível começou a se manifestar. Discórdias sutis, cansaço inexplicável, brigas em família, recaídas antigas voltando à tona. Cláudio percebeu que algo espiritual estava acontecendo. Era como se após cada testemunho viesse um contra-ataque. Thaís teve uma recaída emocional forte e se isolou por dias. Marcelo adoeceu e precisou cancelar aulas por semanas. O canal no YouTube, que começava a crescer, recebeu comentários hostis e até denúncias falsas. E o mais preocupante, muitos do grupo começaram a se afastar silenciosamente, como se um peso invisível os estivesse sufocando. Foi numa noite em que apenas 6 pessoas apareceram na reunião que Cláudio entendeu. Era hora de voltar à base. Naquela reunião, ele falou pouco, apenas disse: o inimigo só ataca aquilo que ameaça o seu domínio, e se estamos incomodando é porque estamos avançando. Mas precisamos nos alinhar de novo. Está na hora de um novo jejum. Ninguém retrucou. Todos sentiram que era real. O ar estava pesado demais, os lares inquietos demais. Então, ali mesmo decidiram, todos jejuariam juntos por 5 dias. Como no início, não seria fácil, mas seria necessário. Cada um anotou em papel o que entregaria. Uns jejuariam alimentos específicos, outros tempo de entretenimento, outros palavras, sim, até as palavras, porque alguns perceberam que precisavam calar a murmuração e dar lugar à adoração. O primeiro dia foi marcado por silêncio, um silêncio que não era vazio, mas carregado. Era como se as dores represadas estivessem começando a subir à superfície. Cláudio recebeu ligações de pessoas pedindo oração, gente que nunca tinha participado do grupo dizendo: sinto que estou sendo puxado para esse lugar. No segundo dia, os ataques aumentaram. Thaís recebeu uma intimação judicial de um processo antigo que havia sido esquecido. Marcelo teve uma crise de saúde e precisou ir ao hospital. Um casal do grupo, que vinha se restaurando, teve uma briga violenta. Era como se tudo estivesse desmoronando ao mesmo tempo, mas ninguém desistiu. Ao terceiro dia, algo diferente começou a acontecer. Uma paz inexplicável tomou conta de algumas casas. Marcelo, ainda no hospital, dizia aos enfermeiros: Deus está usando esse leito para me mostrar algo. Thaís, mesmo com medo, foi ao fórum com uma Bíblia na bolsa e saiu de lá com uma audiência remarcada e um juiz que a tratou com respeito. O casal que brigou teve, naquela noite, sua reconciliação mais profunda. Não só um perdão superficial, mas uma conversa que curou feridas de anos. No quarto dia, o grupo se reuniu ao ar livre. Era uma praça simples, mas com espaço suficiente para todos.
Levaram instrumentos, cadeiras e se posicionaram como uma família. Não era um culto, era um clamor. Cada um orava em voz alta, sem microfone, sem palco. Os vizinhos começaram a sair nas janelas. Alguns se aproximaram. Em pouco tempo, havia mais de 50 pessoas na praça. Uma senhora que passava por ali com sacolas de feira começou a chorar. Disse que tinha pedido a Deus um sinal de que ele ainda se importava com ela. E ali estava o sinal. Um grupo orando, cantando, em plena praça. Cláudio a abraçou e disse: "Você é o motivo pelo qual viemos para cá hoje." O quinto dia foi o ápice. Uma presença palpável tomou conta da reunião. Gente chorando sem saber porquê. Crianças cantando espontaneamente. Um jovem que nunca havia falado em público se levantou e disse: "Eu pensei em tirar minha vida semana passada, mas Deus me trouxe aqui e hoje eu quero viver." Todos choraram. Aquilo não era apenas emoção. Era o céu tocando a terra. Depois desse jejum coletivo, algo mudou de vez. O grupo cresceu, sim, mas mais do que isso, cresceu a maturidade espiritual. Eles aprenderam que o jejum não é apenas uma arma de emergência, mas um estilo de vida. Não serve apenas para abrir portas, mas para mantê-las abertas com responsabilidade. O canal 5 Dias para Recomeçar começou a receber vídeos de outras cidades. Gente de Manaus, Salvador, Curitiba, até brasileiros no Japão e nos Estados Unidos. Todos dizendo: "Eu comecei meu jejum por causa do testemunho de vocês." Era como um rio subterrâneo rompendo barreiras, chegando a terras que nem imaginavam. Mas o mais marcante não era a expansão, era a profundidade. Agora, cada novo membro do grupo não recebia apenas boas-vindas, recebia o convite. "Você está pronto para viver 5 dias que podem mudar tudo?" A pergunta, embora simples, era poderosa, porque ninguém saía desses 5 dias igual. Todos que se entregavam de verdade saíam com os olhos mais claros, o coração mais leve e os passos mais firmes. E se você está aqui até agora, talvez esteja sentindo que chegou a sua vez, que está na hora de parar de apenas ouvir e começar a viver. Que tal aceitar esse desafio com a gente? Escolha um período, pode ser pela manhã, à tarde ou à noite, pode ser com jejum de alimento, de distrações ou até mesmo de palavras negativas. O que importa não é o formato, é a entrega. Após os 5 dias que mudaram tudo, Cláudio acreditava que o grupo precisava descansar. Mas não houve descanso. O que começou como uma faísca em um círculo pequeno de amigos havia se transformado em uma tocha acesa que outros queriam carregar. A caixa de entrada do canal estava lotada. Não eram apenas mensagens de encorajamento, mas também de desespero. Pessoas pedindo ajuda, conselhos, direções. O que fazer? Como jejuar? O que entregar? Como lidar com as lutas durante o processo? Foi nesse mar de pedidos que surgiu Laila, uma terapeuta holística de 42 anos, nascida no interior de Goiás, mas morando em Lisboa. Ela não era cristã, mas algo no testemunho do grupo havia mexido com ela. Enviou um vídeo em que chorava, dizendo: "Eu não acredito nas mesmas coisas que vocês, mas eu sei que o que vocês estão vivendo é real. Eu também quero viver isso do meu jeito com as ferramentas que tenho. Posso?" Cláudio não hesitou. Respondeu com um vídeo público dizendo que o jejum é antes de tudo um ato de entrega e que toda entrega sincera, mesmo que imperfeita, alcança o coração de Deus. Não é sobre regras, é sobre rendição. E ali nasceu algo novo, uma ponte entre fé e humanidade. Laila começou seu jejum de 5 dias e com ela vieram outros, budistas, ateus, espiritualistas. Nenhum deles estava buscando uma conversão forçada. Estavam buscando sentido. O que aconteceu nos dias seguintes foi difícil de explicar. Gente que nunca havia orado
começou a orar. Gente que nunca acreditou em Deus começou a escrever cartas para ele. E o mais belo, muitos desses relatos vinham com lágrimas, não de dor, mas de reencontro. Era como se aquele chamado silencioso que todos carregamos, o desejo de reconexão com algo maior, finalmente tivesse encontrado eco. Thaís ficou profundamente tocada com isso. Começou a usar suas redes sociais para traduzir experiências espirituais para uma linguagem mais acessível. Ela dizia: nem todo mundo entende o que é glória, unção ou renovo, mas todo mundo entende o que é chorar no banho querendo recomeçar. Vamos falar a língua da dor e da esperança. Seus vídeos começaram a circular fora dos muros da fé convencional. Marcelo, por sua vez, criou um curso gratuito chamado Silêncio de 5 Dias, voltado para pessoas que nunca jejuaram, nunca oraram, mas que queriam tentar. O curso não falava em religião, falava de pausas, de ouvir o próprio coração, de se desligar do excesso e se reconectar com o essencial. E foi um sucesso. Mais de 1.000 pessoas se inscreveram só na primeira semana. Uma delas foi Guilherme, um chefe de cozinha de 29 anos, que dizia viver para agradar os outros, mas que nunca sabia o que ele mesmo sentia. No 4º dia do seu jejum, Guilherme escreveu: hoje eu ouvi meu coração pela primeira vez. E ele estava pedindo socorro fazia anos. Obrigado por me ensinar a silenciar. Era isso. O movimento estava expandindo, mas sem perder sua essência. O jejum era o centro, mas o objetivo não era privação, era escuta. Escutar a Deus, escutar a si, escutar o outro. Enquanto isso, na comunidade local, o grupo continuava firme. Agora, as reuniões aconteciam em 3 casas diferentes, intercaladas por semana. Os líderes surgiam naturalmente. Gente simples. Uma vendedora de frutas chamada Dona Neide, de 58 anos, começou a liderar um dos grupos. Ela dizia: eu não sei falar bonito, mas sei chorar com quem precisa. E Deus entende meu choro. E como entendia? Certa noite, uma jovem de 19 anos apareceu na casa de Dona Neide dizendo que estava pensando em fugir de casa. Seu pai a agredia, sua mãe ignorava. Dona Neide não citou nenhum versículo, não fez pregação, apenas fez chá, sentou do lado e escutou. No fim, segurou sua mão e disse: fica mais 5 dias, a gente vai jejuar juntas. Se depois disso você ainda quiser ir, eu mesma te levo onde quiser. Mas vamos dar uma chance para a esperança. A menina ficou. E no 3º dia, o pai foi até a casa de Dona Neide chorando. Dizia que tinha tido um sonho estranho, que via sua filha numa ponte e sentia que ela ia cair. Pediu perdão, começou a ir às reuniões. Não virou santo da noite para o dia, mas começou. E às vezes, o começo é tudo. O canal agora era chamado apenas de 5 dias. O nome carregava tudo. A memória do primeiro ciclo, a força do processo e a simplicidade da proposta. Os vídeos deixaram de ser apenas testemunhos. Agora havia devocionais curtos, dicas práticas, meditações, perguntas abertas. Gente do mundo inteiro comentava, mas Cláudio sempre dizia: não queremos fama, queremos formar uma rede de gente que jejua junto, mesmo longe. E era o que estava acontecendo. Em diferentes fusos horários, pessoas marcavam no calendário seus 5 dias. E mesmo sem se conhecerem, sabiam. Em algum lugar do mundo, alguém também estava entregando algo, chorando baixinho, orando no escuro. Isso criava um senso de pertencimento invisível, mas real. O que era um jejum coletivo virou uma revolução de consciência. E isso ainda era só o começo. Porque no último bloco, vamos mergulhar em como esse movimento começou a impactar famílias inteiras, cidades pequenas e até empresas, mudando a forma como as pessoas lidam com tempo, propósito e fé no dia a dia.
Quando Cláudio iniciou o canal com uma câmera antiga, nunca imaginou que 5 dias de renúncia pudessem mudar vidas inteiras, e muito menos que poderia mudar cidades, negócios e famílias. Mas Deus não precisa de grandezas para operar milagres. Precisa apenas de corações disponíveis. E ali havia uma multidão inteira dizendo: "Eis-me aqui." Foi numa sexta-feira, às 6 da manhã, que tudo ficou ainda mais claro. Cláudio recebeu uma ligação de uma professora do interior da Bahia chamada Emanuele, de 35 anos. Ela dava aula em uma escola pública pequena e, após assistir a um dos vídeos do canal, sentiu o impulso de convocar seus alunos do ensino médio para um desafio dos 5 dias. Mas com uma proposta adaptada para a realidade deles, nada de jejum de comida. A ideia era cada aluno abrir mão de algo que distraísse ou anestesiasse: celular, redes sociais, jogos, e usar esse tempo para refletir, escrever e orar, mesmo que de forma simples. O resultado surpreendeu toda a comunidade escolar. Alunos que viviam dispersos começaram a escrever textos profundos. Uma menina de 16 anos, que até então era considerada desinteressada, escreveu uma carta que foi lida na reunião de pais e fez todos chorarem. Ela dizia: "Eu achava que ninguém me via, mas nesses 5 dias sem Instagram, eu percebi que eu também não me via. Eu quero mudar isso." A escola então adotou o ciclo dos 5 como prática bimestral, e o impacto emocional nos adolescentes foi notório. Pais começaram a procurar a direção da escola querendo participar também. Enquanto isso, em Belo Horizonte, um empresário chamado Tiago, de 44 anos, dono de uma pequena rede de padarias, decidiu aplicar o jejum de 5 dias com seus funcionários. Mas não com foco espiritual, e sim como uma ferramenta de desaceleração. Durante uma semana por mês, ele propôs que os funcionários escolhessem uma distração para abrir mão e refletissem, ao fim do expediente, sobre o que aprenderam. O resultado: redução de conflitos internos, aumento da empatia entre as equipes e, curiosamente, aumento na produtividade. Alguns funcionários, por vontade própria, passaram a jejuar alimentos também, dizendo que a paz que sentiam era diferente de tudo que já haviam vivido. Mas o momento mais marcante da jornada aconteceu de forma inesperada. Um senhor de 78 anos, chamado Seu Armando, morador da zona rural do Maranhão, enviou uma carta manuscrita para o endereço da caixa postal do canal. Ele dizia que não sabia mexer direito com a internet, mas que um neto havia mostrado o vídeo do primeiro ciclo de jejum. Sentiu-se tocado. Decidiu sozinho jejuar por 5 dias apenas com água e orações simples, repetindo as mesmas palavras todas as manhãs. "Senhor, me ensina a ser leve de novo." No fim da carta dizia: "Esses 5 dias me deram mais paz do que 30 anos de remédio." Não sei se é milagre, mas é verdade. Cláudio, ao ler essa carta em voz alta, chorou como uma criança. Ali, ele entendeu. O que nasceu como uma prática espiritual virou um movimento de restauração silenciosa. E o mais bonito, sem precisar de eventos grandiosos, templos cheios, palcos iluminados. Era Deus sussurrando em varandas, cozinhas, escolas, padarias e corações quebrados. O grupo original, Cláudio, Thaís, Marcelo, Dona Neide e tantos outros, seguia reunido toda semana. Agora não havia apenas um ciclo de jejum, mas vários. Alguns faziam todo mês, outros repetiam a cada nova estação. Mas todos testemunhavam algo em comum. A cada 5 dias, Deus se aproximava mais. Não era fórmula mágica, era comunhão, entrega, silêncio. Era a presença que cura. Na última live do canal, Cláudio resumiu tudo com uma frase: "Os 5 dias não mudam Deus, eles mudam a gente. E isso já é o maior milagre."
A live teve mais de 300 mil visualizações e milhares de comentários de agradecimento. Mas o mais impactante foram os relatos de pessoas que se reencontraram com suas famílias, se libertaram de vícios, encontraram nova motivação para a vida, tudo a partir de uma decisão simples: pausar e jejuar. Cláudio então encerrou aquela transmissão com um pedido muito especial. E agora eu te convido a fazer o mesmo. Se essa jornada de fé, entrega e transformação tocou seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo, mas não por obrigação ou por costume. Inscreva-se como quem diz: eu quero viver isso também, como quem reconhece que a vida pode ser mais leve, mais profunda, mais cheia de sentido. Ative o sininho para receber novos conteúdos, porque juntos vamos continuar explorando esse caminho de 5 dias que abre portais de cura e renascimento. E mais do que isso, deixe aqui nos comentários a sua história. Queremos saber, você já fez um jejum como esse? Como foi? O que sentiu? Ou talvez esteja prestes a começar? O que te trouxe até aqui? Compartilhe conosco. Não tenha medo de abrir seu coração. Essa comunidade está aqui não para julgar, mas para acolher. Conte-nos também o que você aprendeu com esse vídeo. Qual frase ficou ecoando? Qual história te emocionou? Vamos crescer juntos, não apenas como espectadores, mas como uma família espiritual que aprende, ora e jejua unida. Aqui é um ponto de encontro para almas sedentas. Seja bem-vindo, a jornada está só começando. Incapazes de mudar as circunstâncias que nos afligem. Quantas vezes olhamos para os nossos próprios defeitos, para as nossas falhas, e pensamos que não há esperança de verdadeira transformação? Eu sei o que é isso. Todos nós, em algum momento, enfrentamos esses gigantes, mas a mensagem do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, é uma mensagem de poder, de renovação, de uma vida nova que não depende da nossa própria força, mas da força daquele que nos criou e nos ama com um amor eterno. E essa força nos é comunicada, nos é infundida pelo Espírito Santo. Jesus mesmo prometeu aos seus discípulos, pouco antes de ascender aos céus, lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pense nisso por um momento. Outro Consolador. A palavra grega é Paracletos, que significa alguém chamado para estar ao lado, um ajudador, um confortador, um advogado. Jesus estava dizendo: eu estive com vocês, mas agora vou enviar alguém que estará não apenas com vocês, mas em vocês. Que promessa maravilhosa! Este não é um poder impessoal, uma energia cósmica vaga. Não. O Espírito Santo é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade. Deus habitando em nós. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Como Jesus explicou em João, capítulo 16, versículo 8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa convicção amorosa do Espírito, como poderíamos reconhecer nossa necessidade de um Salvador? Como poderíamos nos arrepender e nos voltar para Deus? É Ele quem abre nossos olhos espirituais para a verdade de Cristo. É Ele quem nos regenera, nos faz nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos em João, capítulo 3, versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este novo nascimento não é algo que possamos produzir por nós mesmos. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo no coração daquele que crê. E o que acontece quando o Espírito Santo entra em nossa vida? Ah, meu amigo, minha amiga,
É aí que o inacreditável se torna realidade. Aquela velha natureza, inclinada ao egoísmo, ao orgulho, à amargura, começa a ser transformada, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa novidade de vida é operada pelo Espírito Santo. Ele nos dá poder para vencer o pecado que antes nos dominava. Não significa que nunca mais pecaremos, mas significa que agora temos uma força interior que nos capacita a dizer não à tentação e sim à vontade de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos lembra: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É o Espírito quem nos capacita para essa mortificação, para essa vitória diária. E não é apenas poder para vencer o pecado, mas poder para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida cheia do fruto do Espírito, como descrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quem não deseja ter mais amor em seu coração, mais alegria em sua alma, mais paz em meio às tempestades da vida? Quem não anseia por ser mais paciente, mais bondoso, mais fiel? Essas qualidades não são resultado de um esforço hercúleo nosso, mas são o fruto natural da presença do Espírito Santo em nós quando nos rendemos a Ele. Curtiu a mensagem? Comente fé e clique no like. Tem uma surpresa incrível no final do vídeo. Pense na diferença que isso faz em nossos relacionamentos, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja. O Espírito Santo nos molda à imagem de Cristo. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Se nos submetermos às suas mãos amorosas, Ele fará de nós vasos de honra, úteis para o seu serviço. Este poder também é para testemunhar. Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Muitos de nós sentimos timidez ou inadequação para falar de Jesus, mas, quando o Espírito Santo nos enche, Ele nos dá a ousadia, Ele nos dá as palavras certas, Ele abre as portas e os corações. Não é sobre nossa eloquência ou nossa sabedoria, mas sobre o poder dele operando através de nós. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não me sinto assim. Eu não vejo esse poder em minha vida. Meu querido, a vida cristã é uma jornada de fé. O Espírito Santo é recebido pela fé em Jesus Cristo. E o enchimento do Espírito, essa plenitude do seu poder, é algo que devemos buscar continuamente através da oração, da leitura da palavra, da obediência. Paulo nos exorta em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo, um convite constante a nos abrirmos mais e mais para a sua atuação. Imagine uma casa escura. Você pode tentar varrer a escuridão, pode tentar lutar contra ela, mas a única maneira de dissipá-la é acender a luz. O Espírito Santo é essa luz divina que quer inundar cada cômodo da sua vida, cada canto escuro do seu coração, trazendo clareza, propósito e uma força que você nunca imaginou possuir. Este poder não é para alguns poucos escolhidos, para os super santos. Não. É para todo aquele que pertence a Cristo. Você é templo do Espírito Santo, como nos ensina 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos? Que pensamento extraordinário! O Deus Todo-Poderoso escolhe fazer morada em nós, em vasos de barro frágeis e imperfeitos. Isso não deveria nos encher de temor e tremor, mas também de uma profunda gratidão e de um desejo ardente de viver de maneira digna dessa presença. O Espírito Santo anseia por ter um relacionamento íntimo com você, por guiá-lo em todas as suas decisões, por consolá-lo em suas tristezas, por fortalecê-lo em suas fraquezas e por usá-lo para a glória de Deus. Permita que ele faça essa obra em você. Não resista à sua voz suave, não entristeça o espírito com pecado deliberado, não apague a sua chama com incredulidade ou indiferença. Abra seu coração hoje para a plenitude do Espírito Santo. E talvez você se pergunte: como posso experimentar mais desse poder? Como posso viver nessa plenitude? A resposta, meu amigo, minha amiga, começa com um desejo sincero e uma rendição contínua. É como um rio. Para que a água flua abundantemente, o leito do rio precisa estar desobstruído. Da mesma forma, para que o Espírito Santo flua poderosamente em nós e através de nós, precisamos remover os obstáculos do pecado conhecido, da teimosia, da incredulidade. Precisamos, como o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pense nisso, selados. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós, a garantia da nossa herança eterna, a prova de que pertencemos a Ele. Que segurança maravilhosa Ele nos dá! Ele é aquele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como Romanos, capítulo 8, versículo 16, nos assegura. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior, essa convicção profunda de que pertencemos a Deus, não por nossos méritos, mas pela sua graça, é uma das obras mais preciosas do Espírito Santo em nós. Ele nos traz a certeza da salvação quando as dúvidas assaltam, quando o inimigo tenta nos acusar. É o Espírito quem nos lembra da obra consumada de Cristo na cruz e da nossa justificação pela fé. Ele nos lembra das palavras de Jesus em João, capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que conforto saber que nossa salvação está segura nas mãos do nosso Salvador, e o Espírito Santo nos confirma essa verdade em nosso íntimo. Essa certeza não nos leva à presunção, mas a uma profunda gratidão e a um desejo de viver de forma a agradar aquele que tanto nos amou. E ele não apenas nos cela e nos dá certeza, mas ele nos guia. Jesus prometeu em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Que promessa extraordinária! Em um mundo cheio de confusão, de vozes contraditórias, de caminhos que parecem certos, mas levam à perdição, como diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Temos um guia infalível. Quer mais poder em sua vida? Inscreva-se agora e comente Amém. Não perca o final emocionante. O Espírito Santo nos guia através da palavra de Deus, iluminando as Escrituras para que possamos compreendê-las e aplicá-las à nossa vida. Quantas vezes abrimos a Bíblia e um versículo salta aos nossos olhos, falando diretamente à nossa situação? Esse é o Espírito Santo ensinando e guiando. Ele nos guia em nossas decisões, grandes e pequenas,
se estivermos dispostos a ouvir sua voz suave e mansa. Muitas vezes, essa orientação não vem como uma voz audível, mas como uma convicção interior, uma paz que excede todo o entendimento ao considerarmos um caminho, ou uma inquietação que nos alerta para o perigo. Aprender a discernir a sua voz requer tempo, intimidade com Deus, oração e um coração sensível. É como aprender a reconhecer a voz de um amigo querido no meio de uma multidão. Quanto mais tempo passamos com Ele, em oração e meditação na sua palavra, mais familiar sua voz se torna. Ele também nos guia para a santidade. O Espírito Santo é santo, e sua obra em nós é nos santificar, nos separar para Deus, nos conformar à imagem de Jesus Cristo, como 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos lembra. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé da verdade. Este é um processo contínuo, uma jornada que dura a vida inteira. Dia após dia, o Espírito trabalha em nosso caráter, podando o que não agrada a Deus, o egoísmo, o orgulho, a impaciência, e cultivando o seu fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não desanime se você não vê todas essas qualidades perfeitamente manifestas em sua vida de uma vez. É um fruto que amadurece com o tempo, à medida que permanecemos nele, e quando nos sentimos fracos na oração, quando as palavras nos faltam, quando o peso da vida parece esmagador demais para sequer articularmos nossas necessidades, o Espírito Santo entra em cena de uma maneira incrivelmente compassiva. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, nos traz um conforto indescritível. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Pense na profundidade disso. O Espírito Santo, Deus mesmo, orando em nós e por nós, de acordo com a perfeita vontade do Pai. Que segurança saber que, mesmo em nossa incapacidade, mesmo quando tudo o que podemos fazer é gemer diante de Deus, nossas orações estão sendo aperfeiçoadas e elevadas ao trono da graça pelo próprio Espírito de Deus. Este é o poder que está em você, meu amigo, minha amiga. Um poder que ora quando você não consegue orar, um poder que compreende as profundezas da sua alma e as apresenta diante do Pai. Quantas vezes nos ajoelhamos e não sabemos o que dizer? Nessas horas, podemos simplesmente clamar: Espírito Santo, ore por mim. E Ele o fará. Ele é o nosso advogado celestial, juntamente com Jesus, que também intercede por nós à direita do Pai, como Romanos, capítulo 8, versículo 34, nos diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Temos uma dupla intercessão divina. Além disso, o Espírito Santo nos une como crentes, formando o corpo de Cristo, a Igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. The wind whispers secrets of the sky, carrying stories
where the rivers lie. Through the trees, the echoes call, a song of the earth that binds us all. Waves of the wind, they dance and swirl, telling tales of a distant world. Every gust, every breath we take, a rhythm of nature that we can't forsake. Waves of the wind, feel the endless tide, moving through the night, where the stars collide, like a soft caress, it's calling me in. Waves of the wind, let the journey begin. Under the moon, where the shadows fall, the wind hums low, it answers the call. Across the plains, over the hills, it carries us forward with promises still. Waves of the wind, they dance and swirl, telling tales of a distant world. Every gust, every breath we take, a rhythm of nature that we can't forsake. Waves of the wind, feel the endless tide, moving through the night, where the stars collide, like a soft caress, it's calling me in. Waves of the wind, let the journey begin. Through the valleys, over the sea, the wind is a song that sets us free. In every moment, in every breeze, it whispers the truth that we long to believe. Waves of the wind, feel the endless tide, moving through the night, where the stars collide, like a soft caress, it's calling me in. Waves of the wind, let the journey begin. Waves of the wind, forever we roam, carrying us back